Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Grilhões Partidos, é o segundo da série sobre a obsessão. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer aqui a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que assistirão depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira o vídeo é colocado lá e publicado lá após as 21 horas. Peço agora que vocês desliguem os seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial pedindo a paz de Jesus e que esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste, de nosso irmão maior, Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua ajuda, a sua proteção, o seu auxílio para, para que possamos iniciar as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Nosso resumo. Estudo 5, capítulo 6. Deixa sair o quadrinho aí, porque ele ainda está agarrado. Agarrou aí? Deixa eu tirar as carinhas daqui. Então, estudo 5, capítulo 6, Forças em Litígio. E o texto que ele começa hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes que semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Então, começando o capítulo, Miranda vai falar que, embora as qualidades morais que adornavam o caráter do coronel Santa Maria, ele era um homem temperamental. Forjado na escola do dever, desenvolvera-se-lhe o orgulho em que apoiava decisões e atitudes. Com a enfermidade que dominava Esther, a amargura abafou-lhe as alegrias e o azedume transviou-o para a revolta contra tudo e contra todos. Tornou-se arredio, fechando ainda mais o círculo de amizades, somente saindo de raro em raro. Frequentador de uma igreja religiosa, não possuía fé verdadeira. Habituara-se ao mecanismo da ritualística e, como antes não houvera experimentado o amargo das lágrimas, não se exercitara na comunhão com Deus nem com o mundo espiritual. Nos primeiros dias da trágica desesperação, recorrera à divindade, como um impositor, sem humildade e confiança. É natural que se deixasse desesperar. A oração vazia de expressão espiritual não conseguira aliviá-lo. Eram palavras sem tônica de amor nem fé. Acreditando-se merecedor da subserviência divina, por acomodação e ignorância, subvertera a ordem das posições entre ele e Deus. Por isso, atribuiu à coragem de Rosângela os sinais de petulância e do atrevimento. O orgulho é o cruel inimigo do homem, porquanto, envenenando-o, cega-o totalmente. Simultaneamente, graças à psicosfera da crueldade que cultivava, passou a sintonizar com outras mentes amotinadas que lhe cercavam o lar, em plano concorde com o perseguidor de Esther, planejando alcançá-lo mais duramente. Então, eles planejavam alcançar o coronel, né? E ele já estava sintonizando com eles ali naquela psicosfera. Ferido na insensatez do orgulho, no dia imediato, fortemente conduzido pelos adversários desencarnados com quem sintonizava nos últimos tempos,
foi queixar-se à direção do hospital, com irritação, sobre o procedimento da moça. Exigia que ela não voltasse a qualquer contato com a filha. Certamente não lhe impunha a demissão, todavia, propunha severa reprimenda, de que redundasse, na próxima vez, expulsão dos serviços pelo perigo que representava sua convivência junto aos pacientes. Rosângela, representando o auxílio divino indireto, fora expulsa pelos vingadores desencarnados, que lhe sabiam dos propósitos elevados. Após o encontro com o coronel, saiu aturdida do apartamento e não dominou as lágrimas. Estava com medo de perder o trabalho. Caminhou um pouco, sentou-se próximo ao mar, deu vazão aos sentimentos desconexos. Depois se recordou da prece, deixando-se arrastar pelo consolo da oração. Mesmo na praia imensa vestida pela multidão, sentia-se a sós em intercâmbio com os seus protetores, do que lhe resultou renovação íntima e paz reconfortante. Na residência do Dr. Gilvão de Albuquerque, onde ela morava, né, Rosângela, os domingos eram o dia dedicado aos estudos do Evangelho, em estreito círculo de amigos e familiares. Dr. Gilvan era pediatra próspero, que residia na praia de Botafogo. Ultrapassara os 50 anos, havendo constituído uma família ditosa. Dona Matilde, sua esposa, era o exemplo da abnegação cristã, e o seu domicílio tornou-se núcleo de recolhimento espiritual, no qual mensageiros da luz encontravam vibrações superiores para o ministério a que se dedicavam, no socorro aos padecentes de ambos os planos da vida. Então, aqui, a casa deles já era um local onde os mensageiros, os espíritos mais superiores, ficavam, não só no dia do Evangelho, não, eles ficavam ali alguns tempos, igual tem uma passagem nos livros da André Luiz, que eles também falam de uma casa onde é como se fosse um ponto de apoio para o nosso lar. E aqui ele dá a entender que é a mesma coisa, é um núcleo de recolhimento espiritual. O doutor Gilvan, né? Doutor Gilvan de Albuquerque, eles eram, e a dona Matilde, eles eram genitores de uma filha única, Márcia. Casou-se e enriqueceu-os com a bênção de linda neta, Carmen Silvia. Residiam todos juntos, por insistência do doutor Gilvan, com a concordância do genro, tido como filho do coração. Rosângela viera para cuidar da criança. Lembra que a Rosângela ficou órfã, aí o pai depois acabou casando de novo, a madrasta não gostava dela, e aí ela acabou tendo que sair e conseguiu esse emprego. Né? Conseguiu o jeito de ir lá para cuidar da criança, acabou estudando nessa casa, eles foram dando assistência a ela, ela se formou como auxiliar de enfermagem, né? E também estudou, terminou lá o ginásio, lá o segundo, não sei se é o segundo grau ou só foi, naquela época era outro nome, né? Colegial. Então, mas, porém, eles moravam juntos, mas há menos de 2 meses, o casal jovem seguiu para um curso de especialização nos Estados Unidos, levando a neta, deixando a servidora ao lado dos pais, na condição de familiar, conforme conseguira pela abnegação e demais dotes de espírito de que a moçoila se revestia. Então, ela acabou sendo considerada como da família, né? Nesse ínterim, o benfeitor localizara para trabalhar na casa de saúde. Estudando e praticando metodicamente o espiritismo, a família apurara a sensibilidade moral e psíquica, entesourando valores inapreciáveis. Os deveres espirituais, livremente abraçados, eram desenvolvidos em clima de severidade e otimismo, sendo prioridade em qualquer circunstância. Os vícios sociais, inocentes na aparência, com perniciosos na realidade, foram dali expulsos. Então, na casa deles não havia aqueles vícios sociais, né? Dá para entender que aí se fala de fumo, de bebidas, de alcoólicos, porque são sociais, né? Inocentes na aparência, né? Mas são perniciosos. E lá tinha as conversações edificantes, leituras seletas, entremeadas de opiniões e humor agradável, constituíam serões que restauravam as forças, revigorando o espírito após os fazeres do cotidiano. O culto evangélico do lar se fazia realizar entre júbilos e esperanças. Música suave do clássico universal predispunha os assistentes, antes da reunião, ao recolhimento, à oração, em cujos momentos acalmavam-se-lhes as atribulações, desligavam-se dos problemas e desembaraçavam-se dos fluidos perniciosos. O grupo reduzido constituía-se de 12 a 15 pessoas, interessados na reforma íntima, empenhados na autoiluminação.
Às 20 horas, reuniam-se sob a direção do Dr. Albuquerque, encarregado de conduzir os estudos. Naquela noite, sob as fortes impressões do acontecimento da manhã, Rosângela sentia-se angustiada. Logo em seguida, a prece de abertura, Dona Matilde tomou do Evangelho segundo o Espiritismo, confiante e impulsionada pelos mentores espirituais presentes, abriu no capítulo número 20, Os Trabalhadores da Última Hora, e leu o subtítulo Os Obreiros do Senhor. Um leve sorriso de júbilo delineou todos os lábios, por saberem que aquela era a instrução vertida do alto para conduzi-los e sustentá-los nas lutas por vindouras. Com voz pausada, a nobre senhora começou a ler. Item 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Essa mensagem foi ditada pelo Espírito de Verdade em Paris, 1862. Então, após isso, o ambiente, eles foram comentando sobre esse assunto, né, que eu coloco ali no texto, que eles vão fazer os comentários em relação a esse texto, e o ambiente respirava o ar festivo da natureza, que se adentrava, misturando-se às saturações balsâmicas da sala, onde espíritos felizes confraternizavam com os obreiros terrenos, em preparação das tarefas futuras. Transcorridos alguns minutos reservados à oração intercessória e às vibrações pelos enfermos, presidiários e sofredores de vária classificação, fez-se espontânea pausa, como se, fortemente magnetizados pelas presenças, sentissem que amado benfeitor, em ação especial, viesse instruí-los, orientá-los. Fluidos anestesiantes penetravam-nos. Aí, para ele falar penetravam-nos, porque o Miranda estava lá também, né? E suave melodia, tangida por mãos piedosas, alcançava-lhes a alma. Adolfo Bezerra de Menezes, o amorável instrutor, tomando os centros da mente e o comando da voz de Rosângela, apresentou-se em suave manifestação psicofônica de relevante significação. Aí ele fala: meus irmãos, Jesus nos favoreça com sua paz e nos abençoe. Trabalhadores imperfeitos que reconhecemos ser, encontramos-nos no campo que a própria insensatez deixou ao cuidado das pragas e do abandono. Em todo lugar, desolação e ruína, jardins vencidos pelo matagal, pomares destruídos pelas tormentas, solo queimado, cercas arrebentadas, fontes vencidas por miasmas, habitadas por animais venenosos. Todavia, é a nossa área de labor e redenção, onde devemos recomeçar e agir. Dispomos do trato da terra que a nossa incúria desrespeitou, cabendo-nos agora recuperar o prejuízo pela carinhosa assistência, aplicando todos os recursos ao nosso alcance, enquanto urge a oportunidade. Em razão disso, forçoso considerarmos em profundidade o ensino evangélico do ide e pregai, ensinando com um exemplo que edifica e avançando com as mãos enriquecidas pelas obras, através de cujo resultado atestaremos a excelência dos nossos propósitos. Não há tempo, nem seria justo abaratá-lo nas discussões infrutíferas das vaidades intelectuais, exaltando a soberba e a arrogância. O Evangelho é o nosso auge de amor. Quem se exalta, inicia a trajetória para baixo. Aquele que se glorifica, entorpece-se na ilusão. Todavia, o que avança, infatigável, ignorado, mas servindo, humilhado, no entanto valoroso, perseguido, porém imperturbável, transformando os sentimentos numa concha afortunada de amor, logrará o elevado cometimento do êxito real. Nosso tempo mental deve ser dedicado à elaboração dos planos de serviços relevantes e contínuos. Há de vir-nos-ão muitas dores e provações, por serem o que merecemos. Dr. Bezerra que está falando, tá? Se ele está falando isso para lá, imagina para nós. Provaremos amargos testemunhos,
Estes nos serão os preços, a honra e a glória de servir. Ninguém alcança as cumeadas da paz sem os estertores no vale das lutas. Indispensável perseverar e insistir. Comprometemo-nos a restaurar a primitiva pureza cristã entre os homens, vivendo de maneira condizente com os ensinos evangélicos. Responsabilizamos-nos ante os instrutores elevados, em não menosprezar a atual concessão celeste, tornando-os maleáveis à inspiração superior, de modo a realizarmos a tarefa, mais de uma vez interrompida. Concordamos em dar a vida, se necessário, pela implantação do Consolador no mundo, nesses dias tumultuosos. Então, ele coloca aqui que nós todos concordamos e aceitamos isso tudo antes, né, de vir para cá. Recebemos auxílio de toda sorte. Não nos tem sido regateados socorros. Conhecemos de perto a agonia e a miséria. Também sabemos o paladar da esperança e o aroma dos júbilos. Que mais aguardamos? Avisados que a nossa luta seria entre as forças em litígio, que é o título do capítulo, né? O bem e o mal, eis-nos no combate. A batalha é nosso leito de repouso. A dificuldade, o desafio que nos chega. E a dor, nossa condecoração. Ainda por demorado período, se fará a cruenta luta dos cristãos novos, decididos. Ontem, a arena requisitava a conformação do momento. Hoje, as balizas do circo se situam em perímetro colossal, que abrange interna área de ação e as feras, as paixões, tentarão o nefando morticínio, ferindo de dentro para fora. Não é por que recear. Muitas vezes, o pretexto de delitos assomará à frente como necessidade, ou ferida exposta, ou desequilíbrio tormentoso, ou açoite inexorável, ou inquietação fugente. Mergulhando-se a mente e as preocupações nas águas da Boa Nova e as mãos no trabalho, não haverá motivo para o desânimo, nem para a acomodação no lamento ou a tentação da fuga. Cada realização enobrecida constitui título de ventura e todo receio mais sombra na treva dos problemas. As alternativas são servir sem desfalecimento e confiar sem desculpas. Jesus fará o que nos não seja possível realizar. Confiados em que a vitória final a Ele pertence, exultemos e prossigamos, suplicando que o seu amor nos permeie e a sua misericórdia nos alcance. Sou o servidor o mínimo de sempre, Bezerra. Respirava-se o ambiente das primitivas células do caminho. A atmosfera suave expressava o significado do momento. Lágrimas desciam dos olhos de todos, nascidas nos peitos cheios de emoção. Proferida a prece final, Dr. Albuquerque considerou encerrado o culto da noite, entre gratidões a Deus e esperanças no futuro promissor. E aqui termina o capítulo 6. Os comentários logo, seria a gente ver a importância do evangelho no lar, porém tem um alerta, porque aí vocês estão vendo que teve o quê? Uma manifestação psicofônica, né? Eu vejo como é que a menina ela tem uma autoridade moral que ela possa fazer psicofonia do doutor Bezerra de Menezes. Então, ela tem lá, né, os seus méritos, mas eles fazem um alerta. Não, nós não devemos fazer reunião mediúnica no evangelho lá. Toda vez que for fazer, não deixar ver incorporação, nem deixar ter manifestação mediúnica, tá? Aí ele coloca, exceto em casos especiais, como nesse pequeno núcleo da doutrina espírita, porque aqui já era um local que a gente já viu, que era bem colocado, era como se fosse até um pequeno, funcionando até como um pequeno centro, né? Mas não é para fazer, não deixar permitir psicofonia quando você fizer evangelho lá, nem psicografia, nem nenhuma manifestação mediúnica. Nós temos que fazer nossas orações, né? E continuar em prece, só sem sem deixar ocorrer uma manifestação mediúnica. No livro, nos bastidores da obsessão, que foi o primeiro que nós estudamos, tem uma observação sobre o Evangelho no Lar, capítulo 14, o Cristo Consolador. Vai falar, numa casa onde se acende a claridade do Evangelho, erguem-se defesas poderosas, impedindo a invasão das forças desagregadoras da erraticidade inferior. Quando um grupo ora, unido nos liames da comunhão pela prece, estabelecem-se resistências capazes de suportar as descargas da agressão da maldade originada num ou noutro plano da vida. A prece e a lição edificante transformam-se em potentes ondas de energia vivificadora, que beneficia a todos os que delas participam.
além desse trechinho nesse livro, tem também aqui um pedacinho que eu vi, que foi citado lá, eu consegui achar na internet, que fala que a benfeitora Joana de Anjos lembra que, como as criaturas nem sempre soubessem manter a vinculação com as fontes da vida, Jesus sugeriu a oração, que se constitui numa ponte vibratória de fácil construção, por todo aquele que deseja realmente a vitória sobre os sofrimentos e anelem pelo bem-estar pleno. Oração é a emanação do pensamento bem direcionado, rico em conteúdos vibratórios, que se expande até sincronizar-se com ondas semelhantes. Então, nós até comentamos aqui, acho que foi no estudo anterior, sobre a gente nós temos que elevar o pensamento, e nós é que temos que nos direcionar a seguir para cima, né? Que falei, a elevação, a emanação do pensamento bem direcionado, elevando, né? Não são os benfeitores que têm que descer para nos atender, nós que temos que elevar e emanar nosso pensamento, e aí com esses conteúdos vibratórios de alto nível para sincronizar com as ondas semelhantes. A prece nos coloca, portanto, em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é ela que conduz esse pensamento, ampliando-o ao infinito. Assim, a força dessa corrente vai depender da energia do pensamento e da vontade de quem ora. E agora eu vou passar um pedacinho desse livro Orações Evangélicas, que também tem mais umas observações. Eu tenho que parar aqui e coisar o outro. Deixa eu ver aqui o outro. Deixa eu ver se vai entrar. Pronto. Então, esse é o livro Orações Evangélicas, é o capítulo que fala Cristo em Casa. Também que foi colocado em relação a essa história da gente fazer o evangelho, a importância do evangelho e isso com a defesa que tem, né? Eu tirei os trechos que foram citados lá, porque ela é um pouquinho maior que isso, mas o básico está aqui. Contrapondo-se à onda crescente da loucura que irrompe avassaladora de toda parte e domina, penetrando os lares e os destroçando, o Evangelho de Jesus, hoje como no passado, abre larga faixa para a esperança, facultando a visão de futuro promissor, onde os desassossegos do coração não terão ensejo de medrar. As sementes luminosas da Boa Nova, plantada na intimidade do conjunto familiar, desdobram-se em embriões de amor que enriquecem os espíritos de paz, recuperando os homens portadores das enfermidades espirituais de longo curso e medicando-os com as dádivas da saúde. A mensagem do reino de Deus, cada semana, na família, representa placebo valioso que consegue recompor das distonias psíquicas aqueles que jazem anestesiados, sob o jugo de forças ultrizes e vingadoras de existências pretéritas. Há mais enfermos no mundo do que se supõe que existam. Isso porque, no reduto familiar, raramente fecunda a conversação edificante, o entendimento fraterno, a tolerância geral, o amor desinteressado. Vinculados por compromissos vigorosos para a própria evolução, os espíritos reencarnam-se no mesmo grupo cromossomático, endividados entre si para o necessário reajustamento, trazendo nos refúgios da memória espiritual as recordações traumáticas e as lembranças nefastas. Cristo, porém, quando se adentra pelo portal do lar, modifica a paisagem espiritual do recinto. Abre o livro da vida e medita nos ditos do Senhor, pelo menos uma vez na semana, entre aqueles que vivem contigo em convívio familiar. Mergulha a mente nas suas lições, embriaga o espírito na esperança, sorve a água lustral da fonte viva, generosa e abundante. Esquece os painéis tumultuados que são habituais e marcha na direção da alegria. Se não consegues a companhia dos que te repartem a consanguinidade para tal ministério, não desfaleças. Faze-o assim mesmo. Se assomam obstáculos inesperados, não desanimes, insistindo ainda mais. Se surpresas infelizes conspiram à hora do teu encontro semanal com ele, não desesperes e retoma as tentativas, perseverando. Fazes o teu lar um santuário, onde se possa aspirar o aroma da felicidade e fluir o néctar da paz. Sob as estrelas no passado, o Senhor, enquanto conosco, instaurou nos lares humildes dos discípulos o convívio da prece, da palestra edificante, inaugurando a era da convivência pacífica, da discussão produtiva, do intercâmbio com o mundo excelso. Abrindo-lhe o lar uma vez que seja em cada 7 dias
experimentarás com ele a inexcedível ventura de aprender a amar para bem servir e crescer para a liberdade, que nos alçará além e acima das próprias limitações, integrando-nos na família universal em nome do amor de nosso Pai. Então, agora, vamos aos comentários, que eu já li tudo que tinha de referência ali para eles. É com vocês aí. O evangelho no lar é realmente uma necessidade, né? A gente vê assim, tem famílias que nem todos são espíritas, né? Tem famílias mais envolvidas com outra religião cristã que não aceita, né? Que não aceita o culto no lar. Acontece essas coisas. Mas o que vale ao invés aí vem a sua disposição nesse sentido de não confrontar, quer fazer, faz o seu, vai para o seu quarto, faça sozinho, mas faça com amor, né? Pedindo a Deus que humanize, que unifique, que amoleça os corações endurecidos, porque às vezes a gente está tão, né, envolvido com determinados dogmas que a gente tem preconceito contra a religião do outro, né? Isso vale para todos nós. Não estou me excluindo, eu acho que a gente, como espírita, também não deve ter preconceito contra nenhuma religião, porque isso aí é totalmente contrário aos ensinamentos do Cristo, né? Então, eu falo porque eu conheço muitas pessoas que fazem o evangelho no lar completamente sozinhos, com a casa cheia de gente, porque você também, né, Denise? Muita gente faz, porque nem todos estão ali ligados. Tem gente que respeita, tem gente que não respeita, e o que a gente tem que fazer nessa hora é não confrontar, porque isso não é um momento, nem momento nenhum, né? Confrontar quem sou eu para dizer que a minha religião é melhor, porque tem isso, né? A minha religião, gente, não rola, não é por aí. Senão não adianta nada, é melhor nem fazer o evangelho no lar, porque se for fazer com esse sentimento, tá indo na contramão, né? Mas, assim, voltando para falar das benesses do evangelho, é muito bom quando você faz, porque você se fortalece, você se sente confiante, nada por mais dificuldade que tenha, você sente a força da espiritualidade te ajudando, te dando força na caminhada, né? Então, eu entendo, né, como existem colegas, né, do espiritismo que também não são contrários ao evangelho, né? Ainda tem, infelizmente, esse pensamento, mas eu entendo da seguinte forma: o evangelho no lar, da forma como se faz, bem objetivo, tranquilo, sem manifestação mediúnica, né? É tão tranquilo e tão bom, faz tão bem para a gente, por que não, né? Por que não fazer, né? Então, eu considero um momento maravilhoso na nossa casa, a gente envolve a nossa família numa aura de paz, de tranquilidade. O fato da gente pedir aos bons espíritos, pedir a Deus que nossa casa seja um santuário de paz, de tranquilidade, já faz com que a gente fique blindado, né? Nossa casa fique blindada. E mesmo que aconteçam coisas, né? Mesmo que eventos e interferências, né, aconteçam, quando você está ali firme, né, entendendo a razão da leitura do Evangelho, entendendo o que dizem aquelas palavras, você se sente confiante, você não entra
nessas confusões, nessas tretas. Você está fora disso, você se sente mais tranquilo, né? Confiante, tranquilo, de que vai passar, aquilo ali vai passar. O momento certo de falar não é naquele, né? Enfim, né? A gente vai aprendendo, né? Devagarzinho a gente vai aprendendo. Faz parte da nossa mudança interior também, né? Ajuda bastante a renovação. Denise, tá com a mão levantada, fala aí. Eu faço sozinha, realmente. E se eu não fizesse, eu acho que eu não estaria, não estaria assim, bem, porque às vezes eu estou muito entristecida, até não consigo nem comparecer aqui, porque esses últimos 30 dias foram bem pesados para mim. E o que me alivia é meu evangelho no lar, né? E é muito engraçado, eu faço sozinha. A minha casa fica sozinha, meu marido sai, não tem ninguém, eu fico fazendo o evangelho no lar. Mas eu sinto a minha casa cheia de pessoas, de presenças espirituais. E tão gratificante, porque eu, antes de fazer o meu evangelho no lar, eu canto para equilibrar meu ambiente, né? Eu gosto de cantar e eu canto. E aí eu canto músicas espíritas, até algumas católicas, e aí eu sinto uma vibração tão bonita, tão tranquila, e eu acho que o que me sustenta atualmente é o Evangelho no lar. Às vezes que eu vou dar passos, e porque as coisas vão acontecendo, e às vezes acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. E a importância do evangelho no lar é isso, é te sustentar, eu acho, sustentar você. E dizem que quando a gente faz o evangelho, a gente sustenta um quarteirão, né? Vai purificando, as ondas vão, como se você jogasse uma pedrinha na água e aquelas ondas vão fazer. É assim que funciona o evangelho no lar. E principalmente porque aí eu não peço só por mim, antes de começar e na hora que acaba, nas horas das orações do Evangelho, eu peço por todas as pessoas que pediram para que eu rezasse, né? Pelos meus irmãos, pelas pessoas que estão em desarmonia, sabe? Então, eu acho que o Evangelho não é tão importante, principalmente para você mesmo que faz, entendeu? É para te dar tranquilidade, para te dar mansidão, para você poder encarar encarar tudo, né? Você fica muito mais fortalecido com isso. Eu me sinto, Sustentar, né? Se sustenta é, nas provas da é, vida, é isso aí. eu me sustento com isso. Isso Eu, aí, eu me sinto assim. com certeza. Quem quer falar, Céia ou Pedro? Olha, com mão levantada aí. Boa noite, A sou Céia. eu, Su. Falando sobre o Evangelho lá, a Carla falando, me fez voltar a muitos anos atrás, quando eu comecei no desenvolvimento na casa de Francisco, e comecei fazendo sozinha. Pedro era pequeno, às vezes a Hannah participava, às vezes não. Aí minha mãe nunca participava, né? Aí até que eu comecei a fazer o evangelho, ela na porta, sentada onde tomava conta do bar, e eu na salinha. Começou assim. Depois ela começou a sentar na sala e escutar. E olha que no início ela não era amante de eu frequentar, de eu fazer. Aí ela foi vendo, aí um dia ela virou para mim, um dia que eu me atrasei, ela, você não vai pegar seu livro para fazer oração? Falei, ué, a senhora gosta? Ah, mas eu vejo que está fazendo tão bem. E assim, Su, foi aonde foi me preparando para quando ela caiu doente na cama, aí eu passei, transferi o evangelho, o culto no lar, para dentro do quarto dela, ao lado da cama dela. E aí ali tinha um livrozinho que até o Pedro lembrou, Jesus no Lar. Era o livro de preparo que eu tinha, que eu ganhei. Aí eu lembro como hoje, como aquilo foi importante para mim, mas muito para minha mãe. E você se lembra o sofrimento que foi muito grande. Hoje em dia eu faço aqui tem as minhas duas tias, uma já me pergunta: você não vai fazer a sua oração hoje, não? Então, quer dizer, é um bem
que foi, como a Denise falou, vai se propagando ou quando você joga uma pedra na água, e realmente faz um bem imenso. Como a Denise falou, ela não sabe se ela estaria aqui. Eu também digo a mesma coisa. Se não fosse o Evangelho, aquele momento precioso, que antes eu fazia uma vez na semana, só abria o Evangelho uma vez na semana. Hoje, todos os dias, antes de sair para a faculdade, um trechinho do Evangelho é lido, todos os dias. Você pode perguntar a ele. A gente levanta mais cedo para tirar pelo menos 10 minutos. Não é o culto, mas é a leitura do Evangelho. Criar aquela rotina. Senão, eu não sei se a gente teria condições de passar por tantas provas que estamos passando no momento. Entendeu? Eu Desculpa, não mas eu precisa queria... ser muito tempo, né? Que a gente sabe, você lendo um Não, trechinho por dia, tudo bem. Agora, é o foi. Evangelho, que eu também faço sozinha, né? Não, o Evangelho é uma vez na semana. Só Pois que é, aqui em mas também não casa... precisa ser muito tempo. Eu, por exemplo, como faço Não, sozinha, eu não tenho com quem ficar debatendo, eu mesmo falo coisa, eu faço a reflexão e é meia hora, no 20, máximo, não, não 20 passa minutos disso. no máximo, porque eu não leio um trecho grande, eu leio lá duas, três. Agora eu já li o Jesus no Lar, acabei, quer dizer, já li várias vezes. Mas como preparação para o Evangelho, eu já li também. Agora eu estou lendo até o Fonte Viva, de novo, né? Eu estou lendo Não, porque é o pequenininho. meu agora é o Fonte Viva. Então, fonte viu. Aí eu leio dois, três daquele pequenininho, daqueles pedacinhos, mas aí cada um faz do seu jeito. O importante é o que que é, como você falou, criar o hábito e colocar todo dia. A importância de você colocar no mesmo horário, a gente já falou isso aqui várias vezes, toda semana no mesmo horário, porque nesse horário, os bons espíritos, os benfeitores, já sejam quase nossos protetores, eles têm mais o que fazer, então eles já reservam aquele horário para ir para sua Não, casa. mas é por isso que eu estou lhe falando. O Evangelho é uma vez na semana à noite. Então, aí tem Já a o hora certinha, trechozinho do né? Evangelho, o trecho, abriu o Evangelho, mas aí é aleatoriamente Aí da já não manhã. tem, qualquer É hora, também todo pega. dia, em torno de 6 a 7 horas da manhã, 10 minutinhos que a gente tira para ler o Evangelho e começar o dia. Porque É, é o que o Pedro mesmo fala, ele sente falta se eu não fizer isso. ótimo, que bom, que assim já E, vai servindo já com hábito, eu tá criando criei para esse ele, hábito e ele vai levar para a para ele e para famíliazinha mim. dele, né? E vai embora. Vamos seguindo todo mundo junto, É né? verdade. Eu quis dar esse testemunho porque a Carla e a Então, Denise falando me fez recordar o é, quanto é quem não importante hoje. faz, tá perdendo, né, Sérgio? Quem não faz, pelo menos uma vez. Pelo menos é você falar, abrindo, mas se fizer o evangelho, que seja um pouquinho, né, esses minutos toda semana, Tem assim, dias, só tem colocar dias o que a hábito. nossa vida está muito corrida. Marca Aí no, a gente não pode se alongar. bota na geladeira um lembrete e bota lá e tudo. Ó, sexta-feira, hora tal. Por quê? Porque aí lá não vou lembrar. Não, então tem que dar um jeito de colocar para se lembrar, né? Porque é muito importante. Esse capítulo agora que eles falam disso, mas também ficaram umas coisinhas que eu quero colocar aqui rapidinho, que eles alertaram em relação por exemplo, o início que eles falam do coronel, né? Que ele era todo certinho, coisa e tal, mas ele tinha um orgulho, aquele orgulho, né? De achar que ele tinha que dar as decisões, e agora ele estava azedo porque continua com orgulho, achando que Deus tinha que ter atendido os pedidos dele, mas a oração dele é vazia, aí não tem aquele negócio de fazer reflexão sobre, né, sobre ali o evangelho, coisa e tal. Então, ele falava aquelas orações, repetidas, palavras repetidas, e aí ele fala que o orgulho, no caso, dele envenenava ele, estava cegando, e ele estava cada vez mais irradiando essa psicosfera de crueldade, porque tu vê como ele tratou a menina, né? Se ele tivesse um pouquinho de educação no capítulo anterior, ele não tinha sido tão ignorante ali no modo de falar, né? Que a gente fala grosso, com a menina, né? Passou, e ele, porque já sintoniza com as mentes desequilibradas que estão no lar dele, né? Então, ele, ferido nesse orgulho, está fortemente sendo conduzido por esses adversários desencarnados, que são adversários dele, né? Agora, a Rosângela era o auxílio divino indireto. Foi expulsa naquele dia, porque os Vingadores deram um jeito, né? Ficaram no ouvido dele, manda ela embora, coisa e tal. Só que ela, com a força, você vê que ela foi para a praia, chorou, estava ali já com o pensamento meio já desconexo, mas aí ela se lembrou da prece. É o que a gente tem que fazer toda hora. A gente tiver, dá um desespero, uma notícia horrível, uma situação horrorosa. Vou lembrar da prece.
aí pede um passe. Na mesma hora, gente, é impressionante. Tem pedaços aqui de provas, né, que a gente passa. Só você está naquele desespero, está chorando, daqui a pouco eu respiro, olha mais a prece, faz uma ligação, chama o mentor. E aí, ela fazendo isso, ela logo se sentiu bem. E disse que está na praia, estava lotado de gente, uma multidão, e ela estava ali em intercâmbio com seus protetores. Já se renovou e ficou com uma paz. Foi para cá, aí nesse mesmo dia, que era domingo, né? Foi para casa e de noite foi a hora do evangelho. O local da casa já é um núcleo de recolhimento espiritual, onde vários espíritos estão lá sempre. Por quê? Você vê que eles falam, não tem nada tem vícios sociais, eles têm conversas edificantes, leitura seleta, isso todos os dias, não é só no dia do evangelho, não. Então, você tem os momentos que eles fazem opiniões e humor agradável, estão sempre conversando coisas, assuntos, né, elevados, e aí fala aqui que ele fala que restaura as forças, revigora o espírito. E o culto deles começa com a música, e daí eles vão acalmando, né? Se é um grupo maior, não é só a família deles. Dá a entender, por isso que eu falei que parece que é uma mini reunião, porque vem pessoas de fora para fazer esse culto, porque ali tem gente, né, mais assim, com mais tempo de doutrina espírita, que vai fazer as suas reflexões no assunto, por exemplo, do que caiu do capítulo, vai falar algumas coisas, vira até uma mini palestrazinha, e aí todo mundo escutou, lá veio aquela mensagem dos trabalhadores da última hora, né? E eles estiveram lá vendo que o ar já estava aquela saturação balsâmica, onde tinham os espíritos, eles sentiam a energia dos espíritos felizes e protetores. Você vê que quem estava lá já era o doutor Bezerra. E o Miranda está contando, ele também estava, porque ele falou que os fluidos anestesiantes penetravam-nos. Então, eles estavam ali juntos e viram que tinha um amado benfeitor, que era Bezerra de Menezes. E vem com aquela mensagem maravilhosa, cheia de bronca para todo mundo, né? Avisando, preparando, olha, né? Vem muita dor, muita aprovação, porque é o que a gente merece. Nós vamos provar amargos testemunhos, são nossos preços, a honra e a glória de servir. Mas a gente tem que estar sempre perseverando, né? Perseverante. Concordia, fala, nós nos comprometemos de fazer isso tudo. Aí vem com várias, né, várias promessas que nós aqui no caso, né, espíritas que estamos aqui sendo, ele coloca, somos avisados da nossa luta entre as forças em litígio, que é o nome do capítulo, que é entre o bem e o mal. Nós estamos no combate, mas nós sabemos que nós temos a proteção, tem que sempre lembrar isso. Então, nós vamos estar com essa luta cruenta aí, do que ele fala que vai ter, mas porque nós temos um pretérito de delitos, então vão aparecer várias coisas, mas nós temos que mergulhar a mente nas águas da Boa Nova e as mãos no trabalho. E isso que é sempre importante. Não é só também a gente ficar em oração, a gente lembrar. Daqui depois no próximo capítulo vai falar ainda mais um pouquinho, mas lembrar que nós precisamos fazer nossas orações e também fazer alguma tarefa para que a gente possa servir, ajudar o próximo de alguma maneira, seja qual for o tipo de tarefa. Não ficar só servindo aos nossos familiares. Isso não é a gente estar trabalhando. Estamos, claro que estamos. Mas aí a gente sempre, lá no Livro dos Espíritos, tem que fazer o esforço ao máximo que você puder. Então, o tempo que às vezes a gente fica no ócio, poderia estar fazendo alguma atividade ajudando alguém em algum lugar. Né? E quem frequenta centro espírita sempre tem algum lugar para você ser voluntário de alguma maneira. Então, assim, eles colocam, você tem um ócio, né, para você poder, né, descansar, o lazer para descansar, mas descansar demais também não vai, vai passar o tempo, né, não malbaratar o tempo, como eles falam aqui. Então, a Ah, alternativa eu acho que você não pode viver no centro espírita. Tem gente que vai todos os dias, né? Você tem que ter algumas atividades, mas tem horas que você precisa ir lá. E são coisas que você vê as atmosferas diferentes em determinados diferente. lugares. Você vai no Tupiara, é uma atmosfera. Se você vai no Lar de Teresa, não precisa nem muito no Lar de Teresa. Eu dou passe numa sala e depois eu vou fazer oração na outra sala que fica muito mais cheio de gente que toma passe ali. Quando eu saio da nossa sala, eu e mais uma menina que damos passe numa sala menor, e vou para outra sala, vocês podem não acreditar, mas o cheiro é diferente. Quando você chega lá, não é cheiro de pessoas, não é cheiro de mau os olhos, perfume. tu falou balsâmico, É uma o ar atmosfera tão pesada que quando você sai de um lugar e vai para o outro, você fala assim, gente, e depois que a gente faz a oração,
para finalizar, aquilo some, Entendeu? sabe? É muito, Mas muito é isso aí. estranho. Importante a gente ver que você podendo doar mais, tem que doar. No próximo capítulo, Uhum. agora que a gente vai começar, vai falar também sobre isso, mas vai acrescentar o autoconhecimento. Isso daí é 8h20, então eu vou começar a ler o próximo capítulo, senão a gente fica muito pouco tempo para comentar. Vamos ver aqui. Agora esse é o capítulo 7, advertência, deixa eu ver se não saiu, e esclarecimento. Começa então com o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9. Pegam duas perguntinhas. A 459, que a gente já conhece, que vive, né? A gente até já decora, que é influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E a resposta é muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, ou seja, comum, né? Ser comum, são eles que vos dirigem. E a pergunta 465 que fala: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? E a resposta é: para que sofrais como eles sofrem. Então, nós vamos trabalhar essas perguntas ao longo do texto. Então, vamos aqui agora começar lá já no hospital, o diretor da casa, né, o que a gente vai ver que o nome dele é Dr. Newton, se não me engano. Ele teve uma entrevista com o Coronel Santa Maria, né, a gente já viu que ele reclamou da menina, né, com o diretor da casa. E essa entrevista deixou no médico as vibrações da cólera mal contida. Então, logo em seguida, chamou a Rosângela para ir na administração. E o psiquiatra não deu a gentileza de mandar ela sentar. Olhando-a com rispidez, foi incisivo. Então, o diretor falou: Coronel Constâncio Santa Maria acaba de deixar esse gabinete, após apresentar grave acusação ao seu comportamento. A moça estava lívida, não obstante serena. O chefe, levantando-se, enfrentou-lhe o olhar tranquilo e prosseguiu, fuzilante: como se atreve a transformar essa casa num deplorável sítio de práticas desonrosas, nigromânticas, que é de feitiçarias, né? Aí Rosângela retrucou surpresa. Deve haver um engano, doutor. Aí o diretor revidou, colérico. Não me interrompa. Não esqueça sua função e restrinja-se a ela. Aliás, você aqui se encontra em período experimental e a sua falta é condição para despedi-la, pura e simplesmente. Aí Rosângela fala, solicito melhores esclarecimentos. A senhorita é acusada de práticas de magia ao lado de uma paciente, a filha do senhor coronel. Que tem a dizer? E a Rosângela fala que a informação é falsa e a acusação, portanto, injusta. Só que aí o Miranda fala que a Rosângela estava socorrida pela inspiração de que se fazia credora, no caso, pelos benfeitores, né? Ante essa trama nefasta da sordidez humana e da ardilosidade dos comparsas do mal desencarnados. Então o diretor fala: então deseja dizer que o coronel está mentindo? É louca? Aí a Rosângela fala: em absoluto, não digo isso. Assevero que jamais me afeiçoei a qualquer prática desabonadora à minha dignidade, muito menos em relação a magias que desconheço inteiramente. E aí ele fala: no entanto, é metida em espiritismo, filiada a esse círculo de loucos desnaturados? O doutor está equivocado. Sou espiritista, sim, aliás, com imensa honra, o que é perfeitamente permitido pelas leis do país, constituindo uma admirável filosofia de vida e religião consoladora. Quanto à alegação de que o espiritismo é um círculo de loucos, desejava indagar ao senhor diretor qual a religião que professa os internados nessa casa. Então, ela jogou para ele, tipo, alguém aqui era espírita para poder ter ficado louco, está aqui internado, né? Aí ela fala: não me consta que a jovem Esther jamais houvesse frequentado uma casa espírita, o que talvez, se ocorresse, lhe teria evitado a tragédia em que sucumbe, pouco a pouco. Aí o diretor fica injuriado, fala: além de desequilibrada, é atrevida. Fala para ela: desculpe, doutor, sou convicta da fé que abraço e minha conduta é irrepreensível. Se os meus serviços não servem a esse nosocômio, não há por que transformá-los em problema. Porém, não me cabe silenciar diante da acusação improcedente. Confio em Deus e sei que o senhor é portador de excelentes dotes de sentimento, do caráter e da razão. Aí ela falou isso e havia nobreza e coragem nas afirmações da jovem. Aí ele foi colhido de surpresa pela argumentação da auxiliar. Então o diretor administrativo sentou-se, desenovelando-se dos fluidos pestilentos que lhe obliteravam o discernimento e acerenou-se. Então, nesse momento, desatou um pouco aqueles fluidos que os espíritos estavam jogando nele, porque ele estava naquela sintonia também do mal, e aí começou a melhorar o discernimento dele, se acerenou um pouco. O doutor Newton Silva era homem judicioso,
dedicado à direção da casa, não se transformara no mercador da saúde. Possuía sempre um recurso para dispensar aos enfermos e descobriu uma vaga para os casos de emergência. Aplicava a psicoterapia do sorriso e do bom humor, fazendo-se amar por todos, funcionários, serviçais, colegas e enfermeiros. Naquela manhã, no entanto, atritara no lar. Então, teve uma briga na casa dele e ele experimentou singular aborrecimento, que aumentara com a visita do Coronel Santamaria, sua primeira entrevista do dia. O Dr. Newton não era religioso, e isso exibia com orgulho. No entanto, ele era um homem cortês e gentil. Fora vítima do cerco das entidades infelizes que se compraziam na cobrança à família do coronel e se esforçavam em Esther. Então, pelo desequilíbrio dele emocional, que ele já estava afetado de manhã, ou já estava sendo afetado por conta desse grupo, que eles vão para trás, todas as pessoas que podem ajudar ou que podem interferir, eles vão nas casas das pessoas, e nisso aí ele também estava já influenciado por essas entidades infelizes. E aí confirma aqui que não era a primeira vez, como é de fácil entendimento, estando ele numa função relevante. Então, não foi a primeira vez que ele foi atingido. Em outros pacientes também acontecia. E também acontecia com outros colegas dele. O mesmo. Mas eles nem sempre suportavam as constrições, sucumbindo desastrosamente, ou seja, ficando mais desequilibrado, ficando mais irritável. E nesse momento ele desarmou-se, porque a menina era uma menina com uma grande autoridade moral, já irradiando as energias do bem para ele também já se desequilibrou um pouco. Ele olhou, se equilibrou novamente, olhou a moçoila frágil à sua frente, dependendo do trabalho honrado, e conseguira fazer-se estimar por todos em pouco tempo. Ele sabia que era uma menina estimada por todos. Então, como a desculpar-se, ele esclareceu. O coronel proíbe-a de acercar-se da filha. Quer dar-me a sua versão do caso? E aí a Rosângela vai falar. Afeiçoei-me a Esther desde que a vi. Sou partidária da teoria de que o amor muito consegue, quando falham outros recursos. Após observá-la, demoradamente, considerando as lições do Espiritismo no capítulo das obsessões, e com a permissão do Dr. Gilvan de Albuquerque, o meu benfeitor, resolvi solicitar uma entrevista ao senhor coronel, dando-lhe minhas honestas impressões sobre o problema psíquico da filha. Ele sequer me ouviu, impedindo-me, de certo modo, concluir o desejo de sugerir-lhe a terapêutica espírita, simultaneamente a que vem sendo tentada neste respeitável frenocômico. Aí o diretor interrompeu a meio zombeteiro e falou: e qual seria, essa terapia? Aí ela responde: frequência dele, da senhora, a uma sociedade espírita, ajudando a filha com orações e, a posteriori, com labores desobsessivos. Aí ele diz: e crê você realmente em orações, em labores desobsessivos? E aí ela responde: sem dúvida, não apenas creio, como sou testemunha de seus resultados surpreendentes. Ele junta neuropatas, sugestionados e místicos? Ela fala que não somente com esses, muitos dos quais nada houveram conseguido em tratamentos longos, com inócuos, por conta da sua enfermidade não procedia exclusivamente da psique, mas do espírito, doente em si mesmo, quando não perturbado por outros espíritos. Outros pacientes também desenganados, portadores de diagnose depressiva, esquizofrênica, recuperaram a lucidez ante os meus olhos por serem realmente obsessos em trânsito provacional. Aí ele fala: minha jovem, não esqueça que eu sou ateu e psiquiatra. Linda ilusão essa, porém irracional, improvável. Como provar? E ela fala: muito facilmente, frequentando as boas casas espíritas. E ele diz: mas se eu não creio em Deus e considero toda essa gente os psicopatas perigosos? Aí ela responde assim: não crer em Deus é mal para o Senhor, uma vez que não aceita uma realidade. Tal não lhe modifica a estrutura, ou seja, mesmo ele aceitando ou não, o que existe é que Deus está aí, Deus é a energia de Deus irradiando para todos, e ele pode não acreditar, mas é mal para ele, é pior para ele, Quanto à consideração final, que ele fala que são todos loucos, que ele coloca aqui, que os psicopatas são perigosos, ele fala: quanto à consideração final, não vão longe os dias em que Pasteur, Broca, Jackson, Dr. Jackson e outros tidos como por loucos, inclusive o eminente Dr. Pinel, todos eles eram tidos como loucos, e foram cientistas famosos que ajudaram muito a parte de psiquiatria. Ele sabe muito bem, Ela fala: sábios e cientistas de todas as épocas não puderam se libertar do apelido de louco, pois é muito mais fácil atacar o que se ignora do que estudá-lo. Perseguir os idealistas do que erguer-se do comodismo, a fim de ultrapassá-los.
O doutor, com sua licença, não está bem informado. As caóticas opiniões que lhe chegaram são defeituosas, resultado do preconceito e da má vontade. Com a permissão do Dr. Gilvan, estou autorizado a franquear-lhe aquele lar para observações. Aí eu já não sei se é o lar deles, que vai fazer o evangelho lá, ou o centro espírita. Ela só está colocando assim, o texto está colocado assim. Aí o diretor fala, muito obrigado, eu estou satisfeito com o meu modo de encarar a vida e os fatos. Encerremos essa entrevista que se alonga. Por favor, reserve suas opiniões para si mesma e não se aproxime da jovem Esther. Não é boa medida. Perfeitamente, doutor. E aí ela se retira da sala, afastou-se. O médico diretor ficou surpreso com o que ouvira. Mergulhou em graves meditações. Afinal, as palavras da jovem eram lógicas e explicadas com muita vivacidade. Dava a impressão de possuir cultura. As forças do bem venciam o tentame e o rio da misericórdia divina conduzia o seu curso na direção da subjugada. Então, estava tudo seguindo, né, na direção de poder ajudar a Esther, que é a subjugada. Então, vamos aos comentários. Primeiro, vai comentar sobre essa pergunta, quando fala dos espíritos que influenciam, que influem em nossos pensamentos e nossos atos, e a resposta que é muito mais e que mais comum são eles que nos dirigem. Aí foi comentando que quanto mais nós estivermos com a consciência desperta, mais compreenderemos que somos seres espirituais tendo uma vivência corpórea. A consciência vai nos direcionar para o tipo de influência que estaremos acolhendo. A influência espiritual se dará conforme a nossa liberdade de escolha. Depende da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, para acolher a vibração. Porque temos as influências boas e as más. Então, nós é que vamos escolher qual que a gente vai fazer a sintonia, né? Ela coloca da nossa vontade, nosso livre-arbítrio. Você vai acolher. Esse acolhimento vai ser conforme o que nós estamos vivenciando e atraindo no momento. Então, se você estiver bem, nós estaremos favoráveis à percepção de mensagens que são edificantes para a nossa caminhada. Sendo que o contrário também, se estiver mal, você já vai fazer a sintonia com aquelas mensagens, com aquelas influências, né? As opiniões, assim, as colocações no ouvido daqueles que estão naquela sintonia negativa. Então, o que podemos fazer para melhorar nossa percepção dessas influências? Como vamos utilizar isso para o nosso crescimento espiritual? Aí é que eu falei antes, que é somente com o estudo, o trabalho no bem e o autoconhecimento conseguiremos alinhar nossas escolhas para que possamos optar pelo caminho benéfico para a nossa jornada evolutiva. Então, nós estamos aqui com o estudo que a gente faz, quando a gente vai na reunião mediúnica, não, na reunião na casa espírita, né? Não só quando para receber o passe, a gente está ali assistindo a palestra daqueles estudos, também o nosso estudo aqui, os estudos que a gente faz, né, com outros grupos, escutando palestras, né, até pela internet, tudo. O trabalho no bem, que tem que ter algum trabalho, né, ao longo da semana que a gente faça, nem que seja uma horinha por semana, você se dedicar a ajudar alguém, a fazer algum trabalho que vai reverter em servir ao próximo, né, reverter no bem para o próximo, e o autoconhecimento, porque se a gente também não estiver prestando atenção no que a gente tem de reações, né? Do momento que a gente vê, como ele fala ali, no momento que você tiver, que ela coloca aqui em cima, quer ver? Olha, esse acolhimento vai ser conforme o que estamos vivenciando e atraindo no momento. A cada momento nós estamos de um jeito. Então, por isso que eu falo, vamos prestar atenção sempre no pensamento. E aí prestar atenção, atentai, vigiai e orai. Fica atento como é que você está. E aí vigia o que você está pensando. E aí, para você se recuperar, se restabelecer, se equilibrar, faz uma oração e pede ajuda. Porque só assim a gente consegue. E aí nós vamos nos conhecendo. Se alguém vem, nos maltrata, faz alguma coisa que a gente acha que foi errado, não temos que focar naquela pessoa, nós temos que focar no que ela está fazendo conosco. Você não tem como fazer nada com a vida da outra pessoa, você mudar o modo da pessoa pensar. Agora você tem como mudar o seu modo de acolher aquilo ali. Então você olha para a pessoa está te atingindo e você vai trabalhando em você aquela parte de olhar com compaixão, né? Olhar perdoando o que a pessoa está falando, e tudo você vai colocando em prática, que a gente aprende no estudo para colocar em prática com o próximo. Porque no momento que a gente está, nós só vamos evoluir na hora que a gente está em contato com o outro. A gente não evolui sozinho. Sozinho é muito bom, muito fácil.
Também lá dentro da casa espírita, a gente conversa com os amigos, ô, meu irmão, ô, minha irmã, todo mundo falando baixinho. Agora sai dali e vai lá para fora para pegar uma parada dura da semana, e aí você responde com outra, né? Com outra tonalidade, tom de voz e tudo. Então, é nesse momento que a gente se conhece. Então, o autoconhecimento é realmente, como ela fala, no momento. Todos os momentos da nossa vida, a gente precisa prestar atenção. E aí a gente tem que ir modificando a nossa vibração, né? Aqui também foi colocado uma observação do Livro dos Espíritos, que eu já falei também lá antes, no Orgulho, que é qual o maior obstáculo ao progresso do espírito? E a resposta, né? 785, né? A pergunta. E a resposta é o orgulho e o egoísmo. A gente sabe disso, são as duas chagas da humanidade, chaga do espírito, o orgulho, que do orgulho vem vaidade, vem todas aquelas vem um lastro, né? Um monte de emoções juntas, e o egoísmo, que você vai querer só pensar em você e os outros, aí você nunca vai querer fazer nada em relação a outra pessoa, em primeiro lugar você, e não só você, você e sua família, e também isso é egoísmo. Então, assim, né? Falar, não sou egoísta, eu cuido de tudo da minha família direitinho, está aí o vizinho, e aquele pobre infeliz que você está passando no caminho, que está te estendendo a mão, isso aí já é, você está cuidando só dessa família, não é assim. Você tem que fazer mais, né? Não é só não fazer mal a ninguém, é fazer o bem para todo, o máximo esforço que você puder. E tem mais umas explicações na resposta. Kardec fala, Kardec não, aí são os espíritos que falam. Refiro-me, que orgulho e egoísmo foram os espíritos que responderam, lógico. E aqui vem, refiro-me ao progresso moral, que é o obstáculo que falou, por conta intelectual se efetua sempre, só a pessoa querer. Agora, há duas espécies de progresso, que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado, o progresso intelectual e o progresso moral. Em geral, a gente consegue o intelectual mais do que o moral, e aí é o que nós estamos vendo no planeta Terra hoje, né? Altas tecnologias, mas a moral e o resto, né? Tá lá a solidariedade, o amor tá bem menor a asa, né? A asinha tá pequenininha. E também tem aquela pergunta do início do capítulo, que eles vão comentar, que é a 465, que fala: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? E a resposta é: para que sofrais como eles sofrem. E aí os comentários foram que alguns espíritos querem nos influenciar para o caminho do mal, especialmente quando estamos no processo de renovação íntima. Então, quanto mais a gente tenta se melhorar, mais vai ter espírito que, ainda mais porque estamos aqui como espíritas, estamos aqui tentando, nos esforçando para seguir o Evangelho de Jesus. Então, quanto mais a gente fica nesse caminho, mais eles querem que a gente saia. Porque, além de terem ódio né, contra Jesus e tudo, são anti-Jesus, eles não querem que a gente vá dissipando, né, e divulgando as ideias para que outras pessoas se melhorem. Eles querem que as pessoas fiquem tão ruins contra eles. É mais que alguns que são inimigos dele, eles querem se vingar, né? Então, ela fala que esses espíritos que querem influenciar, eles vibram e emitem as ondas e ideias na nossa direção, para que não continuemos naquele investimento, naquela ideia de renovação íntima. E daí que vem a nossa escolha. Vamos acolher essas influências demais ou vamos partir através do esforço, da vontade, da perseverança para um novo caminho? Do outro lado, ao contrário desses que querem nos fazer mal, nós temos vários benfeitores, amigos e protetores espirituais que vibram e enviam mensagens edificantes para nós. Mensagens de coragem, perseverança e bom ânimo para que possamos fazer o bem. Mas a vibração deles precisa encontrar acolhimento de nossa parte. É o que eu sempre falo aqui. Nós temos que estar com o canal aberto. Se a gente está numa vibração negativa, lá nos lamentando, ou reclamando, ou brigando porque viu não sei o que na televisão e aquele negócio está te dando, o coração está apertado e você está injuriada, o que adianta? Isso aí você vai bloquear qualquer energia que vem. Porque nessa hora você não para e faz uma oração. Eu estou muito indignada agora, então agora eu vou fazer a oração. A pessoa fica e se deixa envolver com essa emoção. Cada vez a emoção vai virando ali aquele redemoinho. Então, faz uma oração e sai da sintonia para que você possa acolher aqui a vibração dos espíritos que querem nos ajudar. Eles ficam ali aguardando. Você tirar, bloqueia aquela placa, né? Que a gente fala, aquela placa, igual parece que eu lembro sempre aquela placa da propaganda, placa da dental, do creme dental, faz aquela placa, tudo bate nela. Então é a mesma coisa. Você cria uma placa e nada vai passar.
Então, nós temos que fazer uma placa de proteção contra os irmãos que estão desequilibrados. Então, a gente só faz essa proteção com oração, né? Com todos os nossos pensamentos edificantes, fazendo bem com tudo que a gente já falou. E aqui eu vou comentar esse trechinho. Naquela manhã, o doutor Newton atritara no lar, experimentando o aborrecimento, né? E fora vítima do cerco das entidades infelizes que se compraziam na cobrança da família do coronel. Ou seja, o médico entrou em sintonia com a vibração dessas entidades. Por quê? Ele estava com a emoção desequilibrada. Então, quando você se desequilibra emocionalmente, nunca. Só com aquela emoção de, eu estou desequilibrado porque eu estou feliz que eu ganhei na loteria. Essa emoção, né? Não é que nós estamos falando para o bem, para a alegria. É uma emoção desequilibrada de você perder realmente aquilo te afeta. E o equilíbrio mental nessa hora vai, né? Acaba, você corta ali. E aí ele entrou na sintonia com a vibração dessas entidades, porque já estava desde manhã sendo atingido, né? Ou por esse pessoal ou por outros. De qualquer maneira, já estava tendo atrito no lar, não eram bons espíritos benfeitores que estavam na casa dele, fazendo ter briga na casa dele. O outro livro que eles colocam também para falar sobre isso aí, dessa história da emoção descontrolada, é o livro Autodescobrimento da Joana de Ângeles, o Divaldo, que a Joana vai falar que o homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais. Recém-saídos do instinto, em processo de conscientização, demoram-se no trânsito entre o primarismo, que é a sensação, e a razão, passando pela emoção. Então, nós somos seres emocionais. A emoção, aí lá coloca, bem direcionada, torna-se um dínamo, gerador de estímulos e forças para realizações expressivas. Se você vai direcionando ela, né, bem, promovendo aqueles que a comandam. Como também, se não for bem direcionada, pode fazer esse instrumento de desgraça, caso lhes fuja ao controle. E no trechinho que fala que o médico fala, minha jovem, não esqueça que eu sou ateu e psiquiatra. Linda ilusão essa sua, porém irracional. E aí eles comentam que no livro dos Espíritos, Kardec, na pergunta 147, fala por que os anatomistas, fisiologistas, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, no caso os médicos, né, que são também, são com tanta frequência levados ao materialismo? A resposta é, o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens. Então, a resposta é, por que eles são assim? Orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que eles cultivam, os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculta. Eles acham que eles dominam todas as coisas da natureza. Então, por isso que eles não aceitam coisas inexplicáveis, não aceitam. E logo em seguida, na 148, o Kardec pergunta, não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos esses estudos? Aí a resposta é não. Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação, e aí elas se agarrarão pressurosamente. Então, aí ele diz, e acontece mesmo, que às vezes os médicos, né, alguns médicos aí vêm, aí vai para lá da história da dor que a gente sabe, e acabam, não acreditam em Deus, daqui a pouco acaba cedendo. E por último aqui de comentário, temos no livro Instantes da Vida, o irmão X, Chico Xavier, o capítulo 21, Materialismo e Espiritismo. Deixa eu colocar aqui o site para vocês verem. Deixa eu ver se eu acho o site, né? Vamos lá. Está aqui. Então, esse é o livro Instantes da Vida, do irmão X, com o Chico, né? E aí, o capítulo Materialismo e Espiritismo, uma historinha, achei legal, eles contaram lá, também achei legal trazer, que conta-se que o doutor Bezerra orientava no Rio uma reunião de estudos espíritas, com a palavra livre para todo mundo que participasse ali, depois podia fazer comentários. E aí, quando terminou, ele perguntou se mais alguém queria se expressar sobre o tema da noite. Foi então que o renomado materialista, seu amigo pessoal, dirigiu uma provocação. Bezerra, continuo ateu, e não somente por meus colegas, mas também por mim. Venho convidá-lo a debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E previno a você que o materialismo já levantou extensa lista de médios fraudulentos, chamados sensitivos, que recorreram aos seus próprios enganos e desertaram das fileiras espíritas.
dos que largaram em tempo o suposto desenvolvimento das forças psíquicas e fizeram declarações contra as mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários da mente. E com essa relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo já reuniu. O nome dos experimentadores que demonstraram a inexistência da comunicação com os mortos, dos sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, dos observadores desencantados de qualquer testemunho da sobrevivência, e dos estudiosos, ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritas aceitem o repto. Bezerra concentrou-se em prece alguns instantes e em seguida respondeu, aliando energia e brandura. Aceitamos o desafio, mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha suerguido moralmente no mundo, os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes aos quais ele haja devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma que tenha arrebatado as fronteiras da loucura, as vítimas de tentações escabrosas que haja restituído a paz do coração, as mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio, os irmãos desditosos de quem a morte roubou os entes mais caros, a cujo sentimento, enregelado na dor, terá estendido o calor da esperança, as viúvas e os órfãos cujas energias terá escorado para não desfalecerem de saudade ante as cinzas do túmulo, os caluniados aos quais terá ensinado o perdão das afrontas, os que foram prejudicados por atos de selvageria social, mascarados de ilegalidade, a quem haverá proporcionado sustentação para que esqueçam os ultrajes recebidos. Os acusados injustamente, de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta, substituindo pelo bálsamo da tolerância. Os companheiros da humanidade que vieram do berço, cegos ou mutilados, enfermos ou paralíticos, aos quais terá tranquilizado com princípios de justiça, para que aceitem pacificamente o quinhão de lágrimas que o mundo lhes reservou. Os pais incompreendidos a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos, e os filhos abandonados para aqueles mesmos que lhes deram existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais insensíveis que os atiraram em desprezo e desvalimento. Os tristes que hajam imunizado contra o suicídio, os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado nas longas noites de solidão e vigília, afastando-os da vingança e da criminalidade. Os caídos de toda procedência, a cujo martírio o materialismo tem ofertado apoio para que se levantem. Neste ponto da resposta, o velho lidador fez uma pausa, o Bezerra, limpou as lágrimas que lhe deslizavam no rosto e terminou. Ah, meu amigo, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos o repto. Profundo silêncio caiu na assembleia. E porque o autor da proposição baixasse a cabeça, Bezerra, em prece comovente, agradeceu as bênçãos da fé e encerrou a sessão. Esse pedaço, para quem viu o filme do Dr. Bezerra, eu lembro direitinho dessa. Não foi lógico, não sei se falou isso tudo na cena, né? Mas eles fazem essa cena, né? O cara fala lá que nós somos do materialismo, e o Dr. Bezerra vai falando. Então, eu quero ver o materialismo fazer isso, consolar isso, fazer aquilo tudo, e comenta isso tudo. Então, assim, realmente, um trecho maravilhoso, né? Eu acho que acabou agora o capítulo, então já podemos passar para os comentários. Já são 10 para as 9, então comentários aqui e dúvidas não muito demoradas, e começa aí vocês. Pode falar, gente, tem 10 minutos. Eu me lembro dessa cena no filme, né? Dá vontade de ver de novo esse filme, muito lindo. E ele fala parte desse discurso, sim, é muito tocante, porque você não imagina, né? Que argumento espetacular, né? Do Bezerra. Arrasou quarteirão com aquelas palavras. Realmente, a gente tem que guardar, né? Quem sabe, né? Falar com alguém que venha nos falar sobre isso, né? Muito linda essa cena, muito linda. Mais, gente, que tem interessante nesse capítulo. Vamos comentar, porque depois já passa para outro.
Aqui eu estou vendo aqui nos pedaços que eu boto em negrito o que que tem, mas eles comentaram um pouquinho de cada coisa. Eu achei legal ela falar para ele, que ele fala que é ateu e fala que não crê em Deus. Aí ela fala, não crê em Deus é mal para o senhor. Quer dizer, quem não aceita que não aceita uma realidade, né? Mas isso não vai modificar a estrutura. É igual a gente, eu costumo falar também essa história quando o pessoal fala da reencarnação, quer dizer, comenta alguma coisa sobre a reencarnação, e o pessoal, a grande maioria, né, que está aquele pensamento mais fechado assim, fala só, aí quando eu começo a conversar e a pessoa já está ficando, não adianta, você quer falar só. Então, foi assim, a gente só vai conversar agora quando a gente estiver do outro lado, porque aqui não dá para a gente conversar, porque você está achando que não. Agora, é igual, é uma lei de Deus. Então, assim, você não tem a lei da gravidade? Se eu soltar o copo, ele não cai, aí também você terminar a sua existência aqui, você vai passar para lá, vai viver no mundo espiritual e depois vai encarnar. Querendo ou não querendo. Você pode acreditar ou não, mas isso existe. Então, deixa quando você estiver do outro lado que a gente conversa, porque não adianta querer conversar agora. Quando a pessoa não aceita, né, nem conversar, porque às vezes não é nem só isso, ela não quer acreditar, né? E é uma coisa que a gente escuta muito, eu já escutei, vocês com certeza já escutaram, que a gente até brinca que fala que ser espírita não é para qualquer um, a pessoa não quer saber, porque sabendo muitas dessas coisas, ela já sabe que, né? Então, aquela história vai ser cobrada. Então, se eu estou sabendo que não pode fazer, não pode, entre aspas, né? Porque a doutrina não proíbe nada, mas o conselho é que você siga as leis de Deus. As leis de Deus estão ali. Saiu da lei de Deus, você vai para a parte que não tem a felicidade. A felicidade está na hora que você cumpre a lei de Deus. Então a gente vê que é difícil, a gente está ali sempre dentro da lei de Deus, ou não tropeçando naquela história das nossos momentos de reação com os outros, né? Que a gente cai na parte, como a Joana falou, na parte do instinto, parte animal, a emoção, e a gente responde as pessoas com um jeito que não queria responder, ou dá uma atitude que a gente não queria ter. Nisso tudo, né, a gente pelo menos está consciente. Aí foi o que o comentário falou. Quando a consciência está desperta, então nós já estamos com um degrauzinho, já estamos um degrau acima. Então aproveita isso, esse conhecimento, e isso que a gente tem, e fica em alerta. A gente tem que ficar atento o tempo todo, né? E é por isso que Jesus fala lá naquela frase, porque é para a gente colocar ela pendurada em tudo quanto é canto da casa, porque você ficar atento ao que você pensa, que você vai de reação, aí cada vez que você tem uma reação, você para, poxa, mas essa não era uma reação cristã, Jesus não faria isso. Então, assim, ultimamente eu tenho pensado, às vezes, em momentos que eu quero ter uma força para suportar uma situação que estou passando, aí eu falo assim, mas tem uma coisa, Jesus ia ficar preocupado ou desequilibrado com alguma coisa, não. Mas e o que, que ele orienta para a gente? Que a gente passa naquela luz lá, então tira o olho daquele problema e passa você ver o olhar para onde você tem que ir. E aí, às vezes, eu falo assim, poxa, então eu já sei, Jesus já falou, agora tem que seguir. Então, assim, muitas vezes eu estou conseguindo segurar as pontas com muitas barras, né? Como todos nós aqui estamos passando, e a prova em cima de prova, é teste em cima de teste, pauladas, às vezes é uma por dia, semana inteira, e a gente vai suportando, por quê? Além do Evangelho, nós temos a nossa convicção. Primeiro, eu sempre coloco que estamos protegidos. É só você sintonizar. Então, o lance é você estar induzir, tornar esse hábito. E o tempo todo que você não sentir bem, eu hoje escutei, foi de quem, gente? Ah, não, eu estava de noite escutando, não sei se foi a Maíse, aí eu até anoto que eu fico na mesinha de cabeceira e anotei. Toda vez que você não estiver se sentindo muito bem, você pega e você para e se coloca para quem frequenta a casa espírita. Se visualiza lá na casa espírita que você frequenta, e já imagina, né? No caso, visualiza você recebendo um passe, alguma coisa, e recebendo uma ajuda. Então, eu achei legal, porque assim, eu sempre passo, imagino meu mentor me dando o passe que eu peço, mas eu nunca me colocava assim, de eu ir lá para casa. Aí hoje mesmo, eu pensei assim, vou lá para casa. Aí na mesma hora eu pensei, vou para casa. Tipo, assim, aí me imaginei sentadinha lá, aquelas cortinas azuis, e aí você faz essa, né? Que a gente, pensamento nos leva, faz essa colocação, na mesma hora já vem logo assim um alívio. Achei legal a colocação de a gente se transportar para a casa que a gente frequenta. Para quem frequenta uma igual e se sente bem, porque é o que nós estamos falando. Eu morava dentro do centro espírita, que a gente não precisa ver mais nada, ficava naquela energia boa, mas nós temos a nossa vida para levar adiante. Mas é um bom recurso. Então, cada um cria o seu. Cria seu recurso de lidar com isso, né? Isso é muito importante para a gente poder seguir em frente e conseguir levar a existência sempre com perseverança,
e com certeza que nós estamos. Jesus está no leme, né? Não tem que ter medo de nada. Quem mais botou no chat aqui? Denise, eu estou vendo outra coisa no chat. Não, Denise, tá legal. Então, gente, faltam 5 minutinhos. Mais alguma coisa para falar? Fala aí logo, que a gente ainda tem 5 minutinhos. Se teve alguma dúvida, que os capítulos são tranquilos, né? Não tem nada tão. Nenhuma parte aí que precisa ter muito esclarecimento. Eu acho que a gente dá para levar, né? Só falar uma coisa, quando você terminou, né, de ler, né, tudo, me deu vontade assim, de perguntar assim, para o materialista, né? Viver para quê? Exato. Para que viver, então? Né? O que o materialista, né, vai dizer? Porque fica uma coisa assim, meio bovina, né? Se E não você tem viver, objetivo, né? comer, dormir, Exato. né? Tem os prazeres da vida, tudo bem, mas viver para quê? Afinal de contas, toda essa criação, né, do ser humano, da mente humana, do corpo humano, isso tudo só existir, né? Fica um negócio, não é possível que a natureza, né? E tudo que envolve a natureza, assim, tudo tão perfeito, né? Até certo ponto, né? Porque também a natureza não é totalmente perfeita, mas vamos deixar isso para lá. Para quê? Né? Só para existir igual os animais, É, então, assim, até, sabe, fica uma coisa assim tão limitada, né? tem Tão sentido, né? pequena para tanta perfeição, para tanta elaboração, para tanta complexidade, né? Só para existir, né? Eu acho até que é, é, é só quando a pessoa nunca parou para pensar. Digo É. assim, pessoas mais esclarecidas, né? Pessoas mais com menos intelectualmente, né, mais limitadas, eu até entendo, né? Posso vir pensar assim por falta de elementos, mas pessoas mais esclarecidas e muitos médicos, né, são assim, né? Muitos Muito. médicos. É o que fala da ciência, né? Colocou ali. E Kardec já perguntou isso, porque desde aquela época, você vê, né? Já tinha o pessoal da ciência É, que mas os batia com a médicos religião. acham mesmo, Mas né, que por naquela eles época, conhecerem. Sandra, naquela Mas época. hoje em dia também, Pois é, naquela hoje época em então era dia mais compreensível, né? Porque a ciência brigava com a religião, mas hoje em dia a ciência com tanta prova de, né? Dessas partes da física quântica mostrando que não existe, que a matéria não existe, já está provado, e tem as partículas. Então eles estão chegando no ponto que eles vão ter que enxergar a energia divina que tá, né? Que comanda o universo. Só que ainda mas tem que eles vão admitir. enxergar de uma forma, É, né? uma forma. Quem não quer vai ver de uma forma científica, né? É, Ou então do outro mas lado. é limitado. Pode chegar do outro Aí lado. a pergunta cabe: viver para quê? Exatamente. Né? Pô, não tem objetivo, não tem É, sentido a vida. E eu estava até hoje, acho que é hoje mesmo que estava escutando uma palestra, ou foi o pessoal da Rádio Rio de Janeiro, que eles estavam fazendo o programa, e eu escutei exatamente isso, porque foi na rádio. Ela falou: é só viver para as sensações, né? O prazer do corpo, e para as sensações, para você dinheiro, poder. Então, é para gozar e para poder. É aquele lance do hedonismo, né? Prazer, prazer, prazer. Só isso para isso. E aí a vida é curta, né? Deixa a vida me levar, que eu tenho que aproveitar a vida, que a vida é curta. Por isso que eu sempre falo, toma cuidado com essa frase, a vida é curta. Que ela a existência pode ser curta, mas a vida mesmo é uma só e nunca acaba. E essa que a gente tem que lembrar. Esse negócio deixa a vida me levar é complicado. Um minutinho. Carla agora faz nossa oração final e vamos terminando o nosso estudo de hoje. Então vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos por mais essa noite de estudos, de esclarecimento das tuas leis, para que a gente possa colocar em prática, para que a gente possa se renovar, que nós possamos fazer o nosso melhor,
Vamos aproveitar cada leitura, cada orientação do nosso querido Miranda nesse nosso estudo, que a gente possa aproveitar para as nossas vidas diárias. Obrigada, Jesus, mais uma vez. Nós possamos estar aqui novamente na próxima semana. Graças a Deus. Graças a Deus, terça-feira que vem. Agora que o Miranda começa a aparecer, né? Ele e o doutor Bezerra, porque até então está sendo a história e a gente está vendo as coisas à distância, né? Agora que vão começar a falar, conversar ali entre eles no plano espiritual, o doutor Bezerra vai começar a orientar. Então, agora que nós vamos começar a ver o lado de lá, porque por enquanto nós estávamos vendo só de longe, assim. Agora vamos ver mais de perto. Gente, então até terça que vem, que foi ótimo. Beijo para todos. Boa noite. E até a Tchau, boa próxima. noite. Boa Tchau, noite, boa boa noite. noite. Boa noite, Valeu, gente. beijo. Obrigada, gente. Beijão. Tchau.